Amigos do Saúde Digital, no episódio de hoje você vai entender a importância da colaboração na pesquisa clínica. Quando a gente tem um avanço rápido da transformação digital, da tecnologia, principalmente da inteligência artificial, são novos conceitos que os pesquisadores, na sua grande maioria, talvez não detenham esses conceitos. E é necessário que a pesquisa clínica esteja antenada, buscando colaboração para que a inteligência artificial possa acelerar estas descobertas que vão resultar em medicamentos, em terapias, em exames para a população em geral. Então, hoje a gente vai trazer aqui um exemplo prático disso. Eu estou recebendo a Aline, que é pesquisadora na UFMG, e o Ricardo Carvalho, que é estudante, é médico, estudante de mestrado também na UFMG. Eu vou começar com a Aline. Aline, seja bem-vinda, obrigado pela sua participação aqui. Você poderia falar um pouquinho rapidamente do seu background para a gente iniciar o nosso assunto aqui, a importância dessa cooperação na pesquisa de base e a inteligência artificial, como é que está suportando a sua pesquisa e o seu laboratório? Então, primeiro, eu gostaria de agradecer, né, por estar aqui, então, poder participar desse programa de grande, né, muita importância, e dizer, assim, minha formação é clínica, eu sou fisioterapeuta de formação, fiz um mestrado, doutorado na Faculdade de Medicina da UFMG, e venho, desde então, trabalhando com neuroimunologia, ou seja, como o sistema imune, o sistema nervoso, né, o cérebro, eles conversam entre si e estão no fundo de várias condições de doença. Tá? No doutorado sanduíche, eu fui para a Cleveland Clinic, nos Estados Unidos, e comecei a trabalhar com traumatismo crânioencefálico. Então, quando eu retorno para o Brasil, termino o doutorado, eu entendo que a linha de pesquisa que eu gostaria de seguir na UFMG era em traumatismo crânioencefálico. Então, entro faço concurso, entro no departamento de morfologia, que é o departamento que eu estou, né, atualmente, no Instituto de Ciências Biológicas, e começo uma linha com duas frentes, tanto a parte clínica quanto a parte pré-clínica no traumatismo crânioencefálico, tentando identificar o que nós chamamos de biomarcadores, né, moléculas no sangue, na clínica com valor prognóstico, principalmente, ou seja, o indivíduo que teve um trauma craniano leve, que tem sido atendido no João 23, que é o hospital parceiro nosso da FEMIG, né, centro de referência em trauma, e quem são aqueles indivíduos, né, aqueles pacientes com trauma que têm um potencial maior de desenvolver sequelas de longo prazo, sejam psiquiátricas, depressão, ansiedade, impulsividade, ou alterações cognitivas, e nós usamos essas moléculas para poder tentar predizer isso. E aí que a inteligência artificial tem entrado, né, como uma ferramenta importante para lapidar e ajudar a aprofundar essas análises e como esses biomarcadores podem nos auxiliar. Maravilha. Maravilha. Ricardo Carvalho, grande Ricardo, trabalhou conosco aqui já na SD Conecta, está fazendo seu mestrado lá na UFMG. Conta um pouquinho do seu background, Ricardo, e aí você também fala, você não é, né, do projeto de pesquisa da Aline, você faz parte de outro projeto de pesquisa, mas você traz a importância dessa colaboração para atingir os objetivos, né? Conta um pouquinho aí da sua história para a gente, Ricardo, seja bem-vindo. Então, Lorenzo, sou médico, né, formado pela UFMG, e logo depois de formar, eu fui trabalhar no SD Conecta, como na parte de marketing, porque eu sempre, durante minha graduação, escrevi muitos textos e atuei muito na parte de marketing digital. Aí eu acho muito pelo contato que eu tive no SD Conecta, aprendi bastante sobre inteligência artificial, machine learning, outras aplicações tecnológicas para medicina. E aí entrei no mestrado na neurociências para fazer um estudo com transtorno bipolar.
E a gente começou uma colaboração com a Aline para fazer um modelo animal desse transtorno bipolar. Vendo ali as atividades do laboratório, as conversas, eu vi que a Aline também se envolvia com esses modelos preditivos, com modelos de machine learning, para avançar na pesquisa clínica com os bancos de dados que eles têm de pacientes com transtorno crânioencefálico. Eu acho que isso ativou aquele contato, esse grande interesse que eu desenvolvi ali desde o saúde, que eu trabalhei em saúde digital, e falei, Aline, eu também tenho interesse nessa área. E aí, desde então, eu tenho colaborado também com ela na análise e nas interpretações desses dados gerados pela inteligência artificial. Maravilha, Ricardo. Que bom que, de certa maneira, aí a gente pôde contribuir aí com o direcionamento da sua carreira, e eu sei que você está muito feliz aonde você está hoje, fazendo o que você está fazendo hoje. Mas, Aline, eu queria que você explicasse o pensamento científico hoje e a inteligência artificial, né? O quão é importante para pesquisadores chefes como você, líderes de laboratórios de pesquisa, considerarem e estarem conectados com pessoas que podem ajudar a pesquisa através da inteligência artificial. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Acho que isso é fundamental, né? Assim, as parcerias em ciência são, acho que, a base da ciência, né? Nós nos deparamos com uma situação, no nosso caso, em que a gente decidiu não partir da forma clássica, ou seja, eu vou olhar um biomarcador, né, uma molécula, 2 moléculas, a gente pensou, olha, nós vamos fazer um screening, ou seja, nós vamos fazer uma análise maior, com mais marcadores, seja isso 50, 60, e vamos partir, então, desse cenário maior para poder reduzir, né, dentro daquilo que era a nossa pergunta, ou seja, esse marcador consegue identificar quem tem mais chance de ter uma sequela pós-TCE leve? E, nesse sentido, nós nos deparamos com questões estatísticas, né, da estatística clássica, e que fez a gente buscar, então, outras estratégias. E a inteligência artificial ela veio muito nesse sentido, ou seja, modelos mais robustos que faz com que a gente tenha uma confiabilidade maior, né, nessa análise e seja mais refinado, de forma que a gente consiga, de fato, associar aquelas moléculas àquele desfecho clínico que a gente está buscando, com uma amostra que não necessariamente é tão grande, né? Hoje, nosso trabalho ele é longitudinal, então, ele busca acompanhar esses indivíduos por mais tempo, e isso significa que você vai perder ao longo do estudo, né? Você começa com uma amostra de 60 pacientes, e isso vai diminuindo à medida que você vai passando nos time points, né, nos follow-ups que a gente chama. E a inteligência artificial, ela entra aí muito para ajudar mesmo nessa análise e robustez do dado, pelo menos é o que tem acontecido conosco, e na criação do que a gente chama de modelos preditivos, né? Nós temos um trabalho com TCE infantil, em que a proposta é justamente criar esses modelos preditivos, transformar isso num aplicativo que auxilie o profissional de saúde em tomada de decisão clínica, e que junte a parte laboratorial, clínica e de biomarcador para trazer intervenções mais precoces, né, e reduzir a necessidade de exames que têm alta radiação, como a tomografia, por exemplo, que tem um impacto na saúde da criança. Então, a gente criou, né, trouxe uma parceria com um grupo da Universidade Federal de Ouro Preto, na figura aí do professor Rafael Bonfim, que tem, desde então, trabalhado muito próximo conosco, trazendo a expertise deles na inteligência artificial. Sensacional, Aline. E eu vou trocar em miúdos aqui para ver se eu entendi, né? E como eu imagino que a inteligência artificial pode estar ajudando o seu laboratório. Como você precisa de descobrir, né, esses biomarcadores e correlacionar esse biomarcador a um desfecho clínico para você comprovar essa evidência científica e daí e de fato ser aplicado na população em geral, né? Como
o seu N, a sua amostra, muitas das vezes ela é limitada, né? Você não consegue ter uma amostra tão grande como você gostaria para você acelerar estes experimentos e chegar no desfecho clínico que você quer. A inteligência artificial, ela otimiza a sua amostra pela capacidade que ela tem de fazer testar todas essas variáveis usando um banco de dados, por exemplo, né? Com isso, você ganha tempo e eficiência para testar a sua hipótese, aproximando você, como pesquisadora, da entrega final, que é a melhoria do desfecho clínico, né? Isso é muito maravilhoso, porque a gente um dos propósitos nossos aqui no nosso podcast mostrar como a tecnologia está sendo implementada e empregada em todas as áreas da saúde. Quando a gente vê a pesquisa clínica, a pesquisa de base, a inteligência artificial ela dá celeridade, ela traz eficiência para o processo e ela encurta caminhos, né? Só que muitas das vezes, Aline, o pesquisador-chefe não foi treinado nisso, ele não vem de uma era onde a inteligência artificial ela estava tão desenvolvida e evoluída. E aí é necessário fazer parcerias como você tem buscado, né? Como que o pesquisador da área da saúde, que muitas das vezes não tem esse background tecnológico, ele precisa estar atento e conectado a esse mundo para fechar as parcerias estratégicas necessárias e acelerar a pesquisa e buscar os desfechos desejáveis. Porque se ele não faz isso, ele corre o risco de se tornar irrelevante, ele corre o risco de não ser tão relevante do ponto de vista científico, diminuindo o impacto das suas publicações, etc. Mas esse ponto, né, que eu quero chamar a atenção, da importância de os pesquisadores da saúde, a gente fica falando aqui sempre que o médico precisa olhar para a inteligência artificial, né? A gente está vendo um caso da importância da inteligência artificial na pesquisa clínica, na pesquisa de base. Qual que é a sua opinião? Assim, como você se sente, né? Você está fazendo esse papel muito bem, né? Como você se sente a academia se aproximando dessas colaborações, dessas parcerias, para preencher áreas que muitas das vezes esses pesquisadores não foram formados para tal? Eu acho que eu entendo a ciência, sim, né, como colaborativa. Então, vim de um grupo que isso sempre foi muito fomentado, então as parcerias importantes, né, cada um tem o seu background, a sua expertise, e a gente precisa se juntar a isso, né, então, nesse ponto, a gente tem ganhado bastante com essa parceria e temos vontade de abrir, né? A ideia principal além da criação de um ambulatório na UFMG que acompanha esses indivíduos, é que a gente avance no que nós chamamos de clinical trials, né? Que são estudos para, de fato, investigar intervenções terapêuticas, sejam elas farmacológicas, de reabilitação, né? Então, nós temos interesse também em parcerias seja com diversos campos, né, da inteligência artificial, da biomedicina, da farmácia, da medicina de forma geral, né, e sem isso não tem como avançar em ciência, é impossível, não é? É isso mesmo. E Ricardo, lá na época que você trabalhou conosco na SD Conecta, a gente falava muito de MVP, né, Ricardo? Eu sempre cobro muito isso, né, de quem trabalha comigo, que o feito é melhor do que o perfeito, tem que testar rápido, tem que errar rápido, consertar, medir, aprimorar. E essa mentalidade, ela é muito característica de uma startup, e o sucesso depende muito dessa tentativa e erro e de ser rápido e achar o caminho de uma maneira rápida, né? Como que você vê isso na academia, o Ricardo? Isso existe também? Qual que é a sua opinião? Então, Lourenço, particularmente a Aline é um exemplo muito disso.
porque ela está o tempo inteiro. A gente não pode perder o timing. É importante, ela sempre enfatiza muito isso, sobre a gente publicar com uma celeridade, não sem perder a qualidade, sempre enfatizando a qualidade, mas também não ficar muito, vamos dizer assim, cozinhando às vezes os trabalhos acadêmicos a ponto dele perder a relevância, dele perder o time point dele. Então, assim, de como que a gente pode utilizar as tecnologias, todos esses pontos, para produzir uma ciência de alto impacto e, ao mesmo tempo, celery, gerando resultado para a sociedade. Então, por exemplo, lá a gente tem muito de tentar aproveitar todo o dado que a gente tem. E aí a inteligência artificial entra muito, o machine learning entra muito nisso. E a gente vai utilizando o que a gente tem ali de dado, vai vendo o máximo que a gente consegue dizer daquilo dali para gerar publicações que sejam relevantes para a sociedade. A Aline sempre fala assim, não existe ciência sem publicar, eu não quero ficar aqui com esse dado parado, porque senão não gera benefício, né? Só gerou custo, que a ciência a gente não pode esquecer que também é custo, e aí a gente precisa transformar esse custo em um benefício para a sociedade. Eu acho que é muito esse espírito que a Aline traz lá no laboratório. Eu acho que é um princípio muito importante para a ciência, porque às vezes a gente tem muito dado, e eu acho que esse é o grande desafio da ciência. Agora a gente produz muito dado, só que diante desse tanto de dado que a gente produz, vem o desafio de como que a gente vai utilizar isso para gerar um resultado para a sociedade, para que a ciência não vire só um processo assim de geração de dados, vamos dizer assim, e a aplicação tarda, né? Porque eu acho que a ciência, eu tenho um cunhado meu cunhado ele está nos Estados Unidos fazendo doutorado em Yale, e eu discuto muito isso com ele, a diferença, Aline, do empreendedor do cientista, né? Porque ele é um cientista, eu sou um empreendedor, então eu tenho altas conversas com ele nesse sentido, porque na raiz, o objetivo, o core, é muito parecido do empreendedor que quer descobrir uma coisa nova e que essa coisa nova ganhe mercado, e o cientista, ele também quer descobrir uma coisa nova, e essa coisa nova, aí que está o ponto, né? Não é tanto ganhar mercado, mas é montar um tijolinho, deixar um tijolinho para a humanidade, e talvez outros vão edificar em cima desse tijolinho que o cientista colocou. Então, é muito legal ver essa semelhança entre o empreendedor e o cientista. E aí, agora, a gente pode, isso aí talvez é um pensamento, eu como empreendedor, eu tendo a pensar, como o Ricardo falou, que a gente precisa ter essa celeridade e a gente precisa trazer para a população o mais rápido possível o resultado da nossa ciência, o resultado do que a gente está imaginando, que a gente está construindo. Porque se a gente fica muito tempo parado olhando só para os lados, a parte do tijolinho ela vai existir, com certeza ela sempre vai existir, porque você vai publicar um trabalho e depois vai vir um outro cientista e vai pegar o seu trabalho e vai edificar em cima desse tijolinho que você colocou. Mas eu sou mais favorável à translação rápida da pesquisa de base para a população, para a sociedade. E, pelo visto, eu acho que você também preza muito com isso, né, Aline? Eu acho assim, tem alguns pontos, né, Lourenço, assim, que às vezes não dá para você fazer essa transformação rápida da ciência. Eu concordo em partes que a gente tem, a ciência e a parte de empreendedorismo, ela tem suas interfaces, mas também a gente não pode ver um cientista como um empreendedor,
porque senão a gente deixa de considerar vários fatores da ciência que às vezes levam mais tempo do que quando a gente está colocado, né? Porque a ciência ela é instável, ela não é absoluta. Então, quando você traça, às vezes, metas muito absolutas, você corre o risco de perder talvez a confiabilidade, né, daquilo que você está fazendo. Então, assim, tem que ter um balanço muito fino entre o que eu vou entregar, então, essa translação, mas o que eu estou vendo de fato. Né? Então, assim, a pesquisa básica, ela não pode ter o compromisso de ser sempre translacional. Eu entendo, né, e a gente também faz pesquisa pré-clínica, ela tem outros focos, muitas vezes, do que não só se desdobrar na parte clínica, mas é um dos aspectos dela também, né? E particularmente é o que eu mais gosto, né? O meu interesse principal vindo também da parte clínica. Mas eu acho que é importante deixar claro que a gente não pode também só cobrar isso da ciência, né? Essa questão do tijolo que você colocou, ela é importante, né? E eu vejo, o Ricardo colocou como um custo, mas a ciência, ela vira um custo quando ela não quando a informação não é liberada, né? Mas ela é, na verdade, um investimento. A gente tem que investir muito em ciência justamente para dar a possibilidade de nós, pesquisadores, que estamos, né, ali no dia a dia, conseguir essa celeridade que vocês do empreendedorismo estão né, cobram e querem. Né? Então, assim, eu acho que é importante deixar essas similaridades, né? Mas que também tem diferenças que são importantes. Já não pode ver a ciência como uma empresa, né? Um cientista como um empresário, que não é isso que a gente é. Né? Então, tudo tem seu tempo e acho que a tecnologia ela vem como uma ferramenta que permite a gente avançar um pouco mais no tempo e entregar resultados mais palpáveis para a população de forma mais rápida. Né? Eu acho que o machine learning, a inteligência artificial, ela vem ajudando muito nisso. Para mim, teve um impacto muito forte, porque temos caminhado, né, de uma forma interessante no nosso projeto com TCE, né, com trauma craniano, que é negligenciado ainda no Brasil. Quando você vai para fora, não tanto, né? Nos Estados Unidos começa um movimento forte em relação a isso, mas no Brasil a gente ainda tem essa condição, principalmente do TCE leve, que ainda é pouco estudada, pouco explorada. Aline, eu concordo plenamente, eu acho que você resumiu bem os dois papéis aí do empreendedor e do pesquisador, né, do cientista. E agora eu queria dar um double click, aprofundar um pouquinho no seu projeto de pesquisa. Né? Aline, eu gosto muito de futebol americano, assisto muito nessa época do ano, a gente está gravando aqui em maio, né? Eu fico louco para chegar agosto, setembro, para começar a temporada da NFL. Eu gosto muito. E lá, eles têm existe uma preocupação muito grande, né, com o TCE, porque o futebol americano expõe muito seus jogadores a TCE, né? Existe um filme, né, você deve conhecer, eu não lembro o nome, mas já assisti, que mostra que no filme eles dizem que o futebol americano não deveria existir, né, porque os jogadores estão muito expostos. E eles têm protocolos muito bem definidos para concussão cerebral, né? Se o jogador está em concussão, ele fica de fora algumas partidas e tal. Mas eu queria que você me contasse um pouquinho dos malefícios aí, ou das consequências do TCE leve e moderado, talvez, para a saúde do indivíduo. Acho que isso é um ponto importante e é uma diferença interessante do que a gente tem feito para o foco americano, né? Eles têm muito foco no que eles chamam de TCE associado ao esporte. Né? Então, esse filme que no Brasil chama, acho que Homem entre Gigantes, né? E em inglês é Concussion. Ele relata um pouco como que foi um choque muito grande, né, em relação a descobrir que você tem uma condição que é chamada de encefalopatia traumática crônica por esse trauma repetitivo, e que o boxe mais o futebol americano trazem fatores de risco importantes, porque você pensar que o indivíduo começa na infância, né, a jogar futebol americano,
e vai até a fase adulta, aí com 30 anos que seja, o quanto ele tem esses traumas leves, repetitivos, e isso gera um quadro de demência. Então, a preocupação, né, a demência é uma perda cognitiva comparada a um Alzheimer, mas que não é a doença de Alzheimer em si, tá? Então, isso traz uma preocupação grande e eles começam a investir. Primeiro, eles tentam abafar isso, né? E o filme mostra isso de forma interessante. Depois, eles entendem que eles tinham que investir para tentar, pelo menos, minimizar isso em relação ao esporte. O nosso foco, ele é menos associado ao esporte no futebol brasileiro, né? Não americano, o soccer, né? Eles mudaram o protocolo também. Hoje, se o indivíduo se choca em campo com outro, ele não retorna. Antigamente, se você tivesse batesse a cabeça em campo, que seja, né, desmaiasse ou algo assim, o jogador voltava. Hoje não. Hoje você tem um protocolo que não retorna. Mas o nosso foco do nosso estudo é na população geral, né? Porque o trauma, principalmente o trauma leve, ele vai acometer aí de 80% a 90% desses pacientes, e tem uma falácia, né, um entendimento de que, por ser leve, não existe um desdobramento daquilo, né? Ou seja, o indivíduo vai recuperar e pronto. E nós sabemos que em torno de 30% dos pacientes na população geral, né, dos indivíduos na população geral, que tem um trauma leve, vão cursar com algum quadro depressivo, ou de ansiedade, ou de impulsividade, ou de alteração cognitiva, que tem um impacto na vida dele, né? Seja produtiva, porque a maior parte é a idade produtiva, é em torno de 35 a 40 anos. São os principais, a idade principal do traumatismo, e geralmente são homens, né, que se colocam mais em condição de risco. Tá? Então, essa é uma diferença importante, que você tem menos estudos com a população geral. Como os estudos, a maior parte americanos, você tem associado ao esporte, como você falou, ou veterano de guerra, né? E nós estamos focados numa outra população, que é a população principal no Brasil, que é a população geral, não só associada ao esporte, e a ideia de que um único trauma leve, tá, ele pode, sim, ter uma repercussão de médio e de longo prazo, que muitas vezes as pessoas não associam àquele evento inicial de trauma. Nós queremos mudar essa mentalidade e trazer... então, ou seja, quando a gente traz isso, a gente muda a política de saúde pública para esses indivíduos, né? A ideia de que você precisa ser acompanhado, então isso é um ponto importante. Agora, quem precisa ser acompanhado? Aí que os biomarcadores vão entrar, né? Então, é todo mundo? Não. Como que eu vou triar quem precisa ser acompanhado? Depois eu posso tentar identificar quem vai responder melhor a um possível tratamento, que hoje não existe para essas repercussões do trauma, tá? Então, você comentou trauma moderado e leve, mas moderado é diferente do leve. Então, moderado, grave, eles são diferentes e tem que ter olhares diferentes para eles, né? O nosso foco no leve, porque 80% a 90% de quem tem um TCE é leve, tá? Isso seja no Brasil ou fora do Brasil, né? E o diferencial é estudar justamente a população geral e não focada como hoje nos Estados Unidos por questões políticas e econômicas, né? Que também regem aí um pouco da ciência, tá? Ô, Aline, como que é classificado o TCE leve? Tá, então, nós temos como parâmetro principal de classificação uma escala que chama Escala de Coma de Glasgow. Ela é, no ambiente hospitalar, ela na admissão, né, geralmente é usada para definir, então, se o indivíduo tem um trauma leve, ou grave, ou moderado, dependendo do score, né, da pontuação que esse indivíduo vai atingir nessa escala. Só que no nosso entendimento, isso é um pouco, assim, é uma literatura espinhosa, essa literatura do TCE, porque também tem a questão, muitos vão falar, olha, o diagnóstico de um TCE, ele é claro, porque o indivíduo bateu a cabeça, não tem confusão, né? Mas, por outro lado, o diagnóstico de TCE leve talvez não seja tão claro assim, né? Talvez a gente precise de outras ferramentas que não só a escala ou o exame de imagem para ajudar a definir se aquele TCE é realmente leve. Então, isso é uma discussão da literatura, né? Alguns vão apoiar que não, que o que tem é suficiente para definir, e outros vão dizer que a gente ainda precisa de mais ferramentas, né? Nós temos atuado um pouco nessa frente também, de estabelecer essas moléculas como algum parâmetro diagnóstico,
para o trauma leve, né, para que você não tenha nenhuma dúvida em relação a isso, mas o nosso foco principal tem sido mesmo a questão do prognóstico, que é muito, muito negligenciado, né, um indivíduo que tem um trauma leve, liberado do hospital, e depois ele vai ter alguma alteração e ele não necessariamente linka isso com o TCE leve, né? Então começa a ter uma repercussão de memória, alguma coisa assim, dificuldade de aprendizado, e eu não tenho uma relação direta com o trauma que aconteceu, porque o nome leve, né, já ameniza para nós essas potenciais repercussões. Ô, Ricardo, para a gente caminhar para o fim, cara, eu queria que você me contasse aqui como que você vê a inteligência artificial na pesquisa. Você que agora está fazendo mestrado, você estuda muito inteligência artificial, como que você acredita que a inteligência artificial vai retirar atritos e melhorar processos na pesquisa clínica nos próximos anos? Lorenzo, acho que eu vou responder essa pergunta dando um exemplo de um artigo lá que já foi publicado pelo laboratório. Como a Aline falou, o TCE leve ele pode ter algumas repercussões para os pacientes que estão relacionadas a domínios comportamentais ou neurocognitivos. Um trabalho que a Aline publicou, que é bem interessante, o grupo da Aline publicou, é sobre a relação da impulsividade com o TCE leve. Então, a gente encontrou que numa escala de impulsividade, os pacientes com TCE leve tinham uma impulsividade maior comparado com o controle, depois utilizou o algoritmo de machine learning para filtrar quais são os biomarcadores que têm um potencial de associação maior com esse desfecho, né, da impulsividade. E com isso, eles avaliaram mais de 60 biomarcadores, incluindo parâmetros coletados no sangue, também parâmetros epidemiológicos que eles tinham no banco de dados, e no final seleciona-se algumas moléculas, e algumas delas são moléculas que não foram tão exploradas em estudos anteriores. Então, aí a gente vê que talvez, como a ciência parte de hipóteses com base em probabilidades prévias, né? Então, do que a literatura já publicou sobre aquilo, algum desses biomarcadores poderiam talvez ser quase nunca ou praticamente nunca investigados no TCE. E no momento que a gente publica um artigo, que eles publicaram um artigo, talvez levante atenção para alguns biomarcadores que seriam pouco explorados, e isso talvez ajude a avançar a ciência. Então, não é, assim, como a Aline falou, eu concordo, ciência não é gasto, a celeridade não é um fim em si mesmo. A ciência se torna um gasto quando o dado não é publicado, né? Quando ela é investimento. E o investimento vem quando isso traz um retorno. E eu acho que é isso. Então, a hora que a gente vai montando, contribuindo para essas peças, seguindo métodos robustos, e a inteligência artificial vem contribuindo aí para a gente ter métodos mais robustos e uma exploração maior, sem perder a validade estatística, sem perder a validade científica, eu acho que ela tem potencial de transformar a sociedade. E eu estou vendo que para muitos lados ela vem, igual, por exemplo, semana passada li um artigo de um dos pesquisadores do Google falando que a inteligência artificial vai ajudar, por exemplo, no avanço no estudo ali de conformações proteicas, pode ajudar no avanço do descobrimento de novas moléculas, por exemplo. Avaliar, por exemplo, qual que é a interação das moléculas com receptores, para sem precisar fazer estudos clínicos mais extensos em relação a isso.
Então, eu acho que a ideia seria da inteligência artificial é principalmente essa, é ver quando a gente pode criar modelos robustos que avancem em coisas que a gente está tendo dificuldade de avançar. Maravilha, não é uma substituição de esforço, mas uma potencialização do esforço humano. Maravilha, ficou bem claro. Ricardo, obrigado aí pela sua participação, foi ótimo. A Aline, quero agradecer também a sua contribuição aqui. Queria deixar o espaço agora para você, se alguém que está escutando o podcast quer contribuir, quer saber mais sobre o projeto de vocês, como que eles podem te achar, os contatos, o que fica à vontade, Aline. Tá, então, eu gostaria de agradecer, Lourenço, pelo espaço, né? A gente está, como comentei, sempre em busca de novas parcerias, novas colaborações, daqueles que têm interesse também em fazer mestrado, né? Doutorado conosco, né? Assim, é até engraçado falar isso, eu não tenho rede social, o Ricardo me fala isso, né? Assim, o tempo todo, mas eu estou vinculada a 2 programas de pós-graduação na UFMG, que é o de Biologia Celular e o de Neurociências, tá? E lá tem e-mail, né? Então, podem entrar em contato via o meu e-mail, quem tiver interesse, e parcerias também que nós queremos desdobrar isso, como eu disse, em estudos que foquem em intervenção, né? Seja elas farmacológicas ou não farmacológicas. Ô, Ricardo, deixa seu arroba aí conosco, que eu sei que você tem um arroba aí. Qual que é o seu perfil lá no Insta? É dr.ricardo Tadeu, né? Dr de doutor. dr.ricardo Tadeu. Isso. Gente, obrigado pela participação de vocês aí, sucesso no projeto, na pesquisa, futuros avanços aí que vocês conseguirem, vamos voltar para distribuir aqui, para compartilhar com o nosso público. Obrigado mesmo e que vocês tenham muito êxito no trabalho de vocês. E você que está nos acompanhando aí, como eu sempre peço para você pode seguir a gente lá no Spotify, no YouTube, ativar o sininho, você pode compartilhar o episódio nos seus grupos de WhatsApp, você pode falar no @Lorenzo Tomé, me dando feedback, quem que você gostaria de ver aqui, sugestão de temas, tudo isso conta muito e ajuda a gente a melhorar o nosso podcast. Beleza? Obrigado e até a semana que vem.